E aí, nono ano? Hoje nós vamos falar sobre o segundo país mais populoso do mundo, que é a Índia, né? Que a Índia, ela foi colonizada pela Inglaterra e até hoje, né, eles têm uma estrutura social muito rígida e até hoje a Índia não conseguiu se desenvolver, apesar de ter essa população toda, né? Boa parte da população ela tem baixa qualidade de vida, tá? E o comércio local ele acaba sendo bastante forte. O trabalho informal acaba sendo muito importante para as pessoas que moram na Índia, né? Um dos maiores problemas do país justamente é a sua alta taxa de crescimento, né, demográfico, porque você tem um país subdesenvolvido e que você não consegue resolver os problemas básicos. E com o tamanho crescente da população, cada vez mais pessoas, esse problema vai se agravando a cada década. Tá? Lembrando que a colonização no país foi de origem inglesa, então eles têm uma cultura. Tem uma cultura não, eles falam a língua inglesa, mas eles têm uma cultura bem própria, né? A Índia tem uma cultura própria, né? Religião, modos de se vestir, todas essas questões você consegue perceber ao olhar, né? E o livro fala aqui, ó, no século XVII iniciou-se a colonização de toda a área do atual subcontinente indiano, com a instalação da Companhia Inglesa das Índias Orientais, tá? E aí, nessa descolonização, no processo de descolonização, né, nós tivemos um papel importante do Gandhi, né? O Gandhi, essa grande figura histórica, ele propõe a desobediência civil, né? O que é desobediência civil? É boicotar as instituições coloniais, né? E ao comércio com o Reino Unido. E também com as estruturas administrativas. Então ele pede um boicote a essa relação Índia com o Reino Unido e assim ele consegue resultado por meio de uma não violência, né? Geralmente, quando você tem diferenças com outros países, as pessoas apelam para a violência, luta armada, conflitos de todo tipo. Ele não, ele propôs cortar relações, né? Que o povo cortasse relações com as instituições do Reino Unido. E deu certo, né? Na década de 30, ele lançou a campanha pela independência total e pela liberdade da Índia no controle do comércio de sal, que é uma das principais riquezas dos Estados Unidos, que era monopolizada pelo Reino Unido. Tá? Na página 198 está falando aqui sobre a sociedade indiana. A sociedade indiana ela é estruturada através de sistemas de castas, ou seja, o indivíduo que nasce, né, no topo da hierarquia, ele vai permanecer ali no topo da hierarquia e vai ser oferecido a ele alguns tipos de trabalho. Tá? E existem várias camadas de castas e na camada mais baixa, né, vão ter aqueles trabalhos menos nobres, né? Quais são os trabalhos menos nobres na Índia? Limpar bueiro, limpar o chão, trabalhar no enterro, né? No funeral, né? A pessoa morre, você vai lá trabalhar, incinera corpos, né? Então, esse indivíduo que trabalha nisso, ele jamais vai poder ascender socialmente, tá? A gente sabe que é muito difícil aqui no Brasil, o indivíduo que nasce pobre, ele tem uma dificuldade muito grande para subir socialmente, né? Tudo vai girar contra ele, mas não há uma lei que impeça, tá? Lá tem o cara que é pobre, ele jamais vai ascender socialmente porque ele não vai poder trabalhar com outras coisas. Então esse sistema de castas ele já foi abolido, tá? Na década de 50. Só que, devido à forte religiosidade do país, né, boa parte do país segue esse sistema de castas. Tá? Então, é uma divisão do hinduísmo, né, que é uma religião, que é a religião praticada na Índia. Então, as pessoas seguem como preceito religioso.
tá? São todas as pessoas, né? 1 bilhão e 200 milhões de pessoas? Não, mas boa parte das pessoas. Vamos falar também sobre a população indiana. Como eu acabei de falar, tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O inglês é a língua oficial, mas tem uma língua local também chamada Hindi, tá? E também tem outras 20 línguas que são consideradas oficiais também. A expectativa de vida do país é de 68 anos, tá? E a taxa de mortalidade infantil ela chega a 40 pessoas por 1.000 nascidos, tá? É uma taxa alta. O Brasil, por exemplo, segundo o último censo, a taxa de mortalidade é de 17, que também não é baixo, tá? No Nordeste, desculpa. O Nordeste do Brasil está em torno de 17, o que não é baixo, né? Poderia ser mais baixo. Então a Índia tem uma população urbana que acaba ocupando cidades como Nova Delhi, Mumbai e Calcutá. Temos que falar também sobre o rio Ganges, tá? Que ele, além de fornecer água para as pessoas e para a agricultura, o rio Ganges ele é um rio sagrado para os hindus, né? Então, o ato do indivíduo ir lá banhar-se, né? Significa que ele está purificando a sua alma, tá? Tem uma importância religiosa esse rio para os praticantes do hinduísmo. E a população rural, né? Ela é a maioria na Índia, né? Só que trabalha com pouca tecnologia, né? A produtividade é muito baixa no país, tá? E, só para terminar, é bom falar que a Índia faz parte do BRICS, que é aquele grupo, né, dos países em desenvolvimento, qual o Brasil faz parte, e que eles buscam soluções em comum para resolver problemas, né? Propor meios de avançar no desenvolvimento. Então a Índia faz parte, junto com o Brasil, com a Rússia, com a China e com a África do Sul. Tranquilo? Então, pessoal, a nossa matéria do terceiro bimestre se encerra aqui. E não se esqueçam de fazer o exercício desta página aqui, que é no livro antigo, é na página 203, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.